Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Quarto vídeo do capítulo 11 hoje, né? Amar o próximo como a si mesmo. O egoísmo. O egoísmo é o tema de hoje. É aquele tema que já dá aquela... Sabe quando você dá aquela afastadinha, fala... Porque é tudo que eu trago aqui, eu sempre falo, né, pra gente olhar pra gente mesmo. E a gente olha muito pra fora. Então, quando é pra olhar pra gente, pra uma coisa mais positiva, digamos assim, positiva no sentido de que no texto anterior foi a lei de amor. Então, para eu olhar para mim, para eu amar, né? Para identificar o amor em mim, despertar o amor e tudo mais. Agora, o egoísmo, né? Porque a gente quer ser bom, a gente não quer identificar que a gente é egoísta, que a gente tem raiva, que a gente tem ciúme, que a gente tem ódio muitas vezes, né? E então é difícil, isso tudo, você olhar para você e você identificar que tem defeitos, porque a gente quer ser perfeito. E é essa a nossa missão, né? Evoluir a tal ponto de ser perfeito, né? Mas até então somos imperfeitos. E quanto mais você negar que é imperfeito, que ainda é imperfeito, mais complicada vai ficar a sua evolução, mais vai demorar. Então, assim, tudo que aparecer para você, faça esse exercício de olhar e se questionar e se perscrutar. Eu sou assim, ao invés de falar, não, mas eu não sou egoísta. Você entende? Com qualquer coisa. Olhe para você, faça esse exercício, aprenda a olhar para você. Deixa o outro. Você não tem nada a ver com a vida do outro. A não ser que você possa passar algo positivo, mas não no sentido de julgamento e crítica, tá? Isso eu achei muito importante, eu acho muito importante trazer isso, é isso que eu procuro trazer com os meus vídeos. Aqui é um pouco diferente, mas eu digo até com os meus próprios, que eu tenho uma... não sigo tanto um caminho, eu falo mais de modo geral, mas eu acredito que no final das contas é a mesma coisa, né? O que eu quero é despertar as pessoas, né? Lógico, eu tô sendo um instrumento de Deus, não tô aqui porque a Elaine é boa, não, até porque isso daqui primeiro é para mim, né? Primeiro, ó, aqui. E tanta coisa que eu me deparo e é logo um tapa na cara. E é isso que eu quero levar, né? Que eu acho que é importante a gente despertar a olhar pra gente. A gente está vivendo muito no mundo externo, muito no mundo material, muito no mundo de fora e muito pouco no mundo de dentro, que é onde nós temos as nossas respostas, é onde a gente se encontra, se conecta com o divino, com o alto, com a espiritualidade e com você mesmo, tá bom? Não estava no script, porém me veio, senti vontade de falar. E vamos lá, porque aí, olha só, o egoísmo, ele impede o nosso progresso moral. Por isso ele deve desaparecer da Terra. Então, se eu estou aqui, eu sou um ser imperfeito, estou aqui para evoluir e tem algo que me atrapalha, me atrasa, então ele deve ser sanado. E como ele impede o progresso moral, ele deve desaparecer da Terra. E cabe ao Espiritismo a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. Cabe ao Espiritismo fazer a Terra se elevar na hierarquia dos mundos. E para a Terra se elevar, há a necessidade de desaparecer o egoísmo. Então, gente, o egoísmo, ele é o alvo ele é o alvo para o qual todos os verdadeiros cristãos, crentes de modo geral, né? Para todas as pessoas, né? Eu acredito. Lógico que se você busca alguma coisa, é mais fácil você ter essa visão. Mas isso é de modo geral, para todos os homens, para todas as pessoas que estão aqui encarnadas, né? É para lá, para o egoísmo que nós devemos dirigir as nossas armas, as nossas forças, as nossas coragem. Coragem, mas por que coragem? Aí vem, olha que curioso. Coragem, porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo
do que vencer aos outros. Você entendeu? Porque para vencer aos outros, né, para falar dos outros, para olhar, julgar, é muito fácil. Agora, para você olhar para você olhar, eu falo assim, que você olhar no espelho e falar, para as coisas caminharem, para dar certo, que às vezes a gente vive reclamando das coisas, para a coisa caminhar, depende de mim. Só depende de mim. Enquanto eu ficar falando que o que eu tô passando é problema do outro, é fácil. Agora, eu ter que olhar no espelho e falar, você tá passando por isso somente por sua culpa, culpa no sentido de responsabilidade, e cabe a você buscar uma solução, tem que ter muita coragem. Só que eu digo o seguinte, passado essa primeira fase de você olhar e falar, você é o responsável, te dá uma certa de libertação, porque você não fica refém de ninguém. Depende só de você. Então, peraí, mãos à obra. Vamos avante, né? Tem alguma coisa que fala, me fugiu o ditado, em frente, avante, alguma coisa assim, enfim. Então, é isso que eu quero trazer. Então, a coragem é a qualidade mais necessária para a gente se vencer, para a gente vencer a si mesmo. Por conta disso, de achar que somente é o bom. Enquanto eu acho que só é o bom, que sou somente bom, não vai ter resultado. Mas depois que eu olho, encaro e vejo, me traz uma libertação, porque, putz, só depende de mim. Então eu tiro tanto o peso dos outros. Tanto o meu próprio julgamento, como o medo, o meu medo do julgamento dos outros. Você vê que curioso? Só faz, põe em prática, vai observando. É um exercício, tá? Então, aí que cada um de nós dedique a nossa atenção em combatê-lo em nós, em nós. Você entendeu? Então você vê como a missão fica mais leve, porque eu vou me responsabilizar por combater isso em mim. Porque ele traz, o texto traz como um monstro devorador de inteligência, né? Porque ele traz esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas, porque eu me concentro muito só em mim, né? O egoísmo, né? Ele é contrário à caridade. Então, se Jesus nos traz amor e caridade, e o orgulho é tudo isso, você entende? Então que ele atrasa, Jesus nos traz amor e caridade. E se o orgulho é o contrário, então ao invés de eu avançar, eu estou atrasando. E então não se preocupa com o seu irmão. Cabe a você combater em você, a mim combater em mim. Você entendeu? E seu irmão, cada um é cada um. O orgulho, o egoísmo, ele é a negação da caridade. Por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Olha quanta coisa, olha como ele atrasa, quanto de negativo ele traz, quanto de atraso. Então, se você quer ser perfeito, preste mais atenção nisso. Não negue, não. Não nega, porque você tá vendo? E ele ainda traz que ele é a negação da caridade. E com isso, obstáculo da felicidade. Quer ser feliz? Então vamos buscar combater isso. E aí o texto nos traz, olha só que coisa mais linda, que fica muito visível. Jesus nos deu o exemplo da caridade. Pôncio Pilatos, o do egoísmo. Então aí fica muito fácil, digamos assim, para você ter uma direção. Em qual direção que você está indo? Jesus ou Pôncio Pilatos? Você entendeu? Então, se você tá perdido, mas peraí, nem sei, pronto. Que caminho que você tá seguindo? Dá uma olhada. As suas atitudes têm mais a ver com a de Jesus ou mais do Pôncio Pilatos? Você entende? Então, gente, por isso que eu bato tanto nessa tecla, eu sempre falo isso. Porque não tem outro caminho, não tem outro meio. Buscar conteúdo, aprender e praticar. Então, o texto, a gente tem muito conteúdo. A gente tem o próprio Evangelho, né, que é riquíssimo, entre outros livros, os vídeos que o Raimundo traz, a Agenda Espírita Brasil. Então, nós temos conteúdos aí à vontade. Então, às vezes, eu entendo que eu não sei que caminho seguir, só que a gente tem conteúdo para nos ensinar. Aí sim, então busca para você para você poder se direcionar. Jesus e Pôncio Pilatos. O que é o caminho? É a caridade. Jesus, egoísmo, Pôncio Pilatos,
Qual é o caminho? Quais são as atitudes que as suas atitudes são parecidas, mas com qual? Vamos lá, e para variar, olha o tempo. E aí o texto traz que cabe a nós, os novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores, e é a nós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam a marcha. Então, aqui você tem algo para seguir, mas é a você que você tem que olhar para a gente caminhar nessa direção, de extirpar esse mal, de extirpar esse obstáculo. Somos nós, a cada um. E se cada um faz sua parte, fica mais fácil para todos. Então, que expulsemos o egoísmo da terra para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo de nosso coração, expulsá-lo o egoísmo. Então, para a terra se elevar, há necessidade de extirpar o egoísmo dos nossos corações. Somos nós que estamos aqui. Então, cada um é responsável por olhar a si e em busca dessa evolução. Olha que texto mais lindo, né? Deixa eu finalizar. Que você fique com essa mensagem e que ela faça morada no seu coração e você faça uso dela. Bom uso. Abençoado seja o seu dia, a sua semana. Um beijo no seu coração, beijos de luz e gratidão sempre pela oportunidade que Deus nos dá de nos melhorarmos e evoluir. Assim seja.